Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Todo mundo em casa, quietinho, de boinha, vamos assistindo aí, maratonando os relatos. Vamos assistir YouTube, assistir Netflix, assistir, sei lá, filme, né? E vamos aproveitar para maratonar os relatos que vocês não viram. Ainda tem muita coisa boa aqui no canal, tá? E vamos que vamos, né? Seguindo aqui, em casa, quietinho, né? Bom, para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite, todos os dias, às 11 da manhã também tem relato. Tem tipo ao vivo de segunda a sexta-feira, tem coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo, 12:30 todos os dias tem vídeo do Matheus com almanaque assombrado de segunda a sexta-feira e notícias de sábado e domingo. E um domingo ou outro um especial. Fora os vídeos ao longo da semana aí para membros, vídeos especiais, né? Vídeos exclusivos para quem é membro do canal Assombrado. E então não se esqueçam de também deixar o seu like neste vídeo. Gosta do canal? Curte os relatos? Deixa o seu like aqui embaixo. E também não se esqueçam de fazer uma visitinha à nossa loja virtual, a Loja Assombrada, onde você encontra vários produtos muito legais que brilham no escuro e tudo mais, como por exemplo a camiseta da bruxa. A camiseta da bruxa antes estava só em baby look, mas agora ela acabou de chegar em todos os tamanhos, certo? Agora tem tamanho comum, PM, G, 2G, 3G, certo? Então aproveitem, muito linda essa camiseta, ela brilha inteirinha no escuro. Vamos então ao relato de hoje, que é este daqui. São Miguel Arcanjo me ajudou em uma briga. Miguel é ponta firme, é isso aí. Isso aí, vamos ver o que aconteceu. Olá, Ana e Assombrados. Venho por meio deste e-mail relatar um acontecido em 2006, na cidade de Goiânia, quando eu tinha 16 anos. Não existe nomes no relato a seguir. É uma moça que nos conta. Era início das férias do meio do ano. Eu estava no meu último ano do ensino médio. Era jovem, extrovertida, muito ativa. Sempre estava batendo perna na rua com os meus amigos, eu vivia pouco em casa. Minha mãe trabalhava em um restaurante. Nós morávamos em casas alugadas. Com isso, muito frequentemente mudávamos de casa. Em uma casa em particular, moramos apenas 4 meses. O motivo eu vou relatar. Era uma tarde tranquila de sábado, eu estava me preparando para ir a uma festa com alguns amigos do colégio. Nesse dia, minha mãe havia tido um dia bem cansativo de trabalho e chegou em casa bem estressada. Nessa mesma época, minha avó, que carinhosamente chamamos de mãezinha, estava passando uma temporada em nossa casa. Ela fazia, na época, tratamento de câncer. Essa casa, em específico, era muito escura, fria, tinha uma aura triste. Mas não ligávamos muito porque quase não ficávamos em casa. Vivíamos mais na rua, em nossas rotinas diárias. Nesse sábado em questão, a minha avó, uma mulher muito católica, daquela rezadeira de terço e novenas, disse que não estava se sentindo bem, mas não sabia o porquê do mal-estar. Disse que na noite passada não havia dormido muito bem, pois a dona do terreno onde nós morávamos havia passado a noite discutindo com seu irmão que tinha ou tem problemas mentais. É importante falar que esse senhor, que se dizia ser doente mental, ele gostava de falar para mim palavras de baixo calão e muito pervertidas. Eu, como não era de levar desaforo para casa, eu colocava ele no lugar dele. Mas ele fazia isso apenas comigo. E geralmente era quando eu estava sozinha. Por exemplo, na frente de casa ou na rua por onde eu gostava de passar, sabe? Era como se ele me perseguisse, mas como dificilmente me via sozinha, ele quase não me dirigia a palavra, mas ele me olhava me cobiçando, sabe? Tipo como se fosse um tarado. Bom, às vezes ele ficava dizendo coisas sem sentido aparente, do tipo: ela já vai pra rua, não deixa, traz ela pra casa. Às vezes era outra frase que dizia: tem um homem que vive atrás dela, pega ele,
o tira daqui. Quando não, ficava chamando a mim e a minha mãe de vagabundas e tudo mais. Sempre que meus amigos ou paquerinhas vinham me buscar em casa, ele começava a me xingar, dizendo que eu era leviana, garota de programa, entre outras coisas. Deixa eu só ver se tá tudo certinho aqui com a gravação. Tá, beleza. Somos naturais do Maranhão. E acho que isso o irritava freneticamente, pois ele vivia dizendo que maranhense não prestava. Como já sabíamos de suas limitações mentais, tínhamos apenas o trabalho de avisar a quem nos visitava que aquele senhor era doente mental. E tínhamos que aturar, porque ele era irmão da dona da casa onde morávamos. Na noite de sábado, estava me arrumando para sair com alguns amigos. E como de costume, assim que entrava no banheiro da nossa casa, ele, o homem doente mental, via a luz acesa. De alguma forma, ele sabia que era eu e já começava a me xingar. Eu nem dava moral. Ligava minha caixinha de som, que tinha especialmente para isso, e ficava ouvindo música enquanto tomava meu banho. Alguns acontecimentos, que a princípio não faziam muito sentido, acontecia com frequência, como as luzes do banheiro queimavam frequentemente. A geladeira da nossa casa, depois de mudarmos para essa casa, ela ficava estalando como se desse uma sobrecarga de energia. Na sala da nossa casa tinha um altar para colocarmos velas e santinhos. Era o nosso cantinho de oração. Sempre estava bagunçada ou mexida, como se alguém tivesse passado ali só para desorganizar. A porta da casa era daquelas de 2 folhas, deixando a casa sempre bem arejada e clara, em especial a sala. Mas isso não tirava o aspecto sombrio que ela tinha. Quando eu já estava terminando de me arrumar para sair, ouvimos um estalo vindo da cozinha, como se tivesse caído uma pedra grande no chão. Corremos para verificar o que era e não tinha nada. Quando de repente a luz do banheiro queimou. Minha mãe, que estava bastante cansada pelo dia corrido, me disse para eu ir logo para onde eu iria, porque ela queria fechar as portas para dormir. E não demos importância aos acontecidos. Fiquei na sala falando com os meus amigos que iriam me buscar para eles se apressarem, pois a minha mãe já estava para mandar eu ir dormir ao invés de sair. Logo eles apareceram na porta. Eu, para não acordar minha avó, saí descalça para não fazer barulho. Ao aparecer na porta, um tio meu apareceu para visitar a minha mãe e convidá-la para ir ao barzinho com eles. Eu entrei no carro dos meus amigos e fui à minha festa. Assim que entrei no carro, vi aquele homem saindo na porta, mas não liguei. Ao chegar na festa, tentei me divertir ao máximo, mas confesso que não consegui. Eu estava muito apreensiva. Meus amigos perceberam e ficaram me questionando, mas eu tentei disfarçar. Depois da 1h30 da manhã, decidimos finalmente ir embora. Eu estava ansiosa para chegar em casa, meu sentido era de pura apreensão e eu não sabia o que era, até chegar em casa e ver um tumulto na porta. Meus tios e minha mãe, juntamente com o vizinho em pleno quebra-pau. Havia sangue no chão e um monte de gente vendo aquela cena de horror. Foi quando eu e meus amigos entramos na confusão para retirar a minha família do meio daquilo tudo. Ao conseguir controlar a briga, a polícia chegou e tomou as providências, levando os meus tios junto com a minha mãe e tia, que estavam machucadas por conta da confusão. Eu fiquei com a minha avó, que estava aos prantos, no meio daquela confusão. Assombrados, o policial veio falar comigo para tentar entender a história e eu tentei explicar mesmo sem saber. Depois que entramos em casa, todas as luzes estavam queimadas, todas as luzes queimadas. Minha avó disse que isso tinha acontecido na hora que a briga estava acontecendo. A geladeira também tinha queimado, estava tudo escuro. Eu liguei meu celular e tentei acalmar a minha avó, que só dizia assim para mim: "Filha, faz a oração de São Miguel Arcanjo para ele nos proteger." Para tentar acalmar minha vozinha, eu disse que faria.
Foi quando troquei de roupa, me sentei na sala com ela e fizemos a oração. Ana, eu na época não era muito religiosa, mas nesse dia, ou melhor, nessa noite, estava com a minha adrenalina nas alturas. Peguei na mão da minha avó e iniciamos a oração, que muito poderosa, com palavras de autoridade e saudações bíblicas, que é muito poderosa, com palavras de autoridade e saudações bíblicas. Eu fazia a oração e me arrepiava. Foi quando eu tive um momento de transe e me vi sendo levada no meio da briga que já havia acontecido. E ao entrar como um fantasma nos momentos atrás da briga, eu vi uma sombra escura cobrindo a nossa casa. E uma mulher de cabelos totalmente queimados, abraçada com o homem, o doente mental, que morava do lado da nossa casa. O mesmo da confusão. Isso me deu uns calafrios enormes. Era como se uma força me levasse para ver o que tinha acontecido. Como se quisesse que eu compreendesse o motivo daquilo tudo acontecer. Quando eu retornei a mim, minha avó falava comigo pedindo para eu acordar porque eu tinha desmaiado. Assim que eu acordei, falei para ela o que tinha acontecido. Minha avó disse que tinha certeza de que São Miguel tinha me mostrado aquilo, que era uma visão do que não se pode ver a olho nu. Devo ressaltar que a minha avó tem uma espiritualidade muito avançada e é bastante devota das almas. Ana, falei para ela para irmos nos deitar, que logo os meus tios e a minha mãe voltariam da delegacia. Nós não sabíamos, mas o homem doente mental não foi conduzido para a delegacia justamente por ser doente mental, indo somente os meus familiares para esclarecer o ocorrido. Ao retornarem para casa, entraram todos cansados e ainda agitados pelo acontecido, foram tomar um banho, fazer curativos nos machucados deles. Foi quando o segundo round começou. O vizinho doido veio no portão e começou a gritar para a gente sair da casa dele, a casa alugada que morávamos, porque senão iríamos todos morrer. Nisso, meu tio voltou para fora e foi brigar com ele de novo. Ana, o vizinho louco estava com um facão na mão e partiu para cima do meu tio e o acertou com um grave ferimento nas mãos. O resto do pessoal lá de casa correu para a rua, mas ninguém conseguia conter aquele homem. Eu, em um momento, me lembrei da oração de São Miguel e quase como num impulso eu parti para cima daquele homem. Nessa hora eu não sabia explicar como eu consegui segurar os braços daquele homem e de como eu consegui derrubá-lo no chão com tanta rapidez. O facão caiu no chão e o meu outro tio pegou. Minha mãe chamou a polícia novamente e a minha tia tentava afastar o meu tio machucado daquela situação. Aquele homem, louco de raiva e disposto a matar quem aparecesse na frente dele, agora estava no chão, quieto e chorando, como se alguém o segurasse para ele não se levantar. Eu estava perto dele, porém eu não o segurei após ele cair no chão. As pessoas começaram a se aproximar, assustados com a situação e me olhando, perguntando como eu fiz aquilo. Mas eu não sabia o que eu tinha feito. Minha avó estava no portão com um semblante de justiça feita. A polícia chegou e levou o homem preso. E assim tivemos, enfim, calma, apesar do meu tio ter se ferido gravemente. Após o episódio, tratamos de mudar rapidamente dessa casa. Assim que conseguimos encontrar outro lugar, nos mudamos. No dia da mudança, ao retirar as coisas de dentro de casa, vimos manchas mofadas nas paredes. As formas, a princípio, abstratas, mas se olhássemos bem, conseguíamos enxergar rostos de monstros ou até mesmo demônios, não sei. Depois de mudarmos, passamos a ter paz e, enfim, conseguimos tocar nossas vidas normalmente. Passaram-se alguns meses, eu fui à igreja e de lá fui à casa de uma amiga. E ao chegar na casa dela, comentamos o ocorrido meses atrás. Foi quando a mãe da minha amiga disse que rezaria por mim e assim ela fez.
Agradeci o ato de carinho e segui para casa. No dia seguinte, minha amiga me ligou, dizendo que a mãe dela gostaria de falar comigo. Então fui ao seu encontro. Ao chegar na casa delas, a mãe da minha amiga disse que eu e minha família fomos vítimas de um ataque demoníaco, que a casa onde morávamos era de uma mulher já falecida, ali mesmo morta pelo irmão, que por ser doente mental ateou fogo a ela. A mulher morta era espírita, do lado negro da força, sabe? E gostava de perseguir mulheres e ela gostava de perseguir mulheres bonitas só para perturbá-las, ou seja, era maledite. Disse que eu tive a intercessão de um anjo que me ajudou na hora do perigo, dando a mim força para administrar a situação de forma segura. Ana, eu não contei à mãe da minha amiga que antes da segunda briga tínhamos feito uma oração a São Miguel, muito menos que eu tinha tido uma visão sobre a primeira briga. Como ela saberia disso? Lembra que ela viu a mulher com o cabelo queimado, abraçada ao homem? Ou seja, foi ele que matou. Mas como assim? Ele matou a irmã queimada e não pagou por isso porque é doente mental? Como que faz, gente? Então tem que deixar recluso. Deixar uma pessoa perigosa. E que culpa os outros têm que ele tem algum problema mental e pode matar os outros? Não é? E não sei, tá, ele pode ter alguma coisa ali, mas que talvez ele tenha um tipo de mediunidade, ele vê as coisas também, ele tá sendo influenciado, ou será que dependendo do problema mental a pessoa fica mais suscetível a ser usada por espíritos ou sei lá o que, enfim. Então eu não tinha contado para ela sobre a oração a São Miguel, nem a respeito da primeira briga, né, que ela teve a visão da mulher. Como ela saberia disso? Olha, eu não tenho explicação para tal revelação, porém acredito que o mesmo Deus que permitiu o auxílio do seu anjo, também deu a ela permissão para saber o que foi que aconteceu naquele infeliz dia. Hoje não moramos mais na cidade de Goiânia. Retornamos à nossa cidade natal no estado do Maranhão. Seguimos nossas vidas, não moramos mais de casa alugada e ainda lembramos daquele fatídico dia. Minha avó mãezinha até hoje diz que São Miguel Arcanjo é meu anjo protetor. E sempre que conta essa história, ela enfatiza que não é todo homem que me derruba, pois ela faz questão de dizer que já me viu derrubar um homem que 3 pessoas não conseguiram derrubar. Meu filho fica todo excitado dizendo que eu sou uma super mãe. Meu esposo diz que nunca vai brigar comigo. Assim, essa história virou um relato na nossa família. Agradeço por ler o meu relato e aproveito para dizer que sou muito fã de vocês e os acompanho desde 2016. Fiquem com Deus e sucesso. Um beijo para você, muito obrigada. E, gente, então, ajuda divina realmente de São Miguel ali, onde pediu proteção. E aí, então esse homem, ele era influenciado também ali pela irmã falecida, que ele a faleceu, a irmã falecida, que mexia com coisa ruim já ali naquela casa. Então era ela meio que falava através dele. Não era bem ele. Será que ele tinha problema mental? Ou ele era médium, descontrolado, porque a impressão que tinha é que ela estava incorporada nele ou junto dele, porque aquelas palavras parece que eram dela. Sai da casa, querendo que saia da casa porque a casa era dela. Ela implicava com mulheres bonitas, né? E aí ele chamando elas de vagabunda e tudo mais, é tudo coisa da irmã que ele, por ter... Será que ele fez isso com ela por ter problema mental? Ou por algum outro motivo? Que vai saber, né? Porque ela mexia com outras coisas, vai saber se os dois não tiver, né? Que desavença foi aquela, e parece que ele estava sob influência maligna dela, da irmã. Então... pode ser que tenha mais coisas nessa história aí que a gente não sabe, não imagina. Ele talvez não seja um simples doente mental,
E vai saber, né? Bom, a questão é ficar longe. Porque, queira ou não, essa casa tinha coisa ali. E teve confirmação da visão que ela teve e da mãe. Confirmação da mãe da amiga dela, né? Que viu praticamente a mesma coisa. Credo, gente! Ó, eu não falei ali, mas foi um ferimento bem grave, assim, que ele deu aqui, ó. Não posso falar? Não sei se eu não posso falar, mas... Poxa, ele ia fazer coisa pior ali se ninguém interrompesse. Olha o perigo. Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo e logo mais a gente se vê de novo. Beijos pra vocês e fui!